Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30, o novo podcast da primeira temporada do Sustentare. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Eu sou Cristina Aires e esse é mais um episódio do Conexão Belém COP30. Hoje nós vamos falar com o Alexandre Prado, ele é líder de mudanças climáticas do WWF. O Alexandre é especialista em administração de empresas e finanças para áreas protegidas, tendo publicado inúmeros artigos sobre orçamento público nacional para política ambiental, ferramentas de avaliação para investimento em reflorestamento, economia e biodiversidade. Ele atuou na Conservação Internacional, na Fundação Getúlio Vargas, no Instituto Arapial e no WRI, que é o World Resource Institute, sempre com temas relacionados à política de emergência climática. Está no WWF Brasil desde 2019, liderando os temas relacionados às mudanças climáticas, sobretudo nos temas vinculados a desmatamento e agricultura. Vem comigo que vamos começar mais um podcast. Olá, Alexandre! Um prazer te ter aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite para esse podcast. Realmente, eu acho que nós estamos num período bastante interessante nesse momento, porque é a preparação para a COP que vai acontecer aqui no Brasil pela primeira vez, né? E eu queria que você nos contasse como que está sendo essa preparação para o WWF Brasil, né? Como que o WWF está se preparando para a COP, que vai ser realizada no fim do ano, em termos de tudo, assim, em termos das campanhas do WWF, né? Dos artigos e de toda a parte realmente de disseminação da COP. Entre outros, porque vocês fazem muito trabalho com desmatamento e você é um líder de mudanças climáticas, então isso é o seu core business, vamos dizer, né? É o centro da tua atuação. Fica à vontade. Bom, Bettina, obrigado pelo convite, né, para todas as pessoas que estão nos vendo e escutando. É sempre uma ótima poder falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente acredita. Então, super à disposição, se precisar depois de detalhamentos, né? A COP, ela é um mundo, né? E são muitos detalhes e, obviamente, aqui dificilmente a gente vai conseguir explorar todos na profundidade do que eles acontecem, né? Então, a gente se coloca à disposição para quando vocês precisarem, avisa, a gente senta aqui e conversa de novo, tá? Bom, o WWF, a gente, então, é uma instituição internacional, uma ONG que também, aqui no Brasil, a gente tem uma sede, né, há mais de 25 anos, obviamente que aqui a gente tem uma agenda muito específica com as curvas mais importantes no nível global, que é a que a gente chama a curva da biodiversidade e a curva de aquecimento global, né? E vem muito vinculada às emissões de gases de efeito estufa. Então, o que acontece? Quando tem uma COP no Brasil, a gente tem todos os escritórios do WWF no mundo, que são mais de 100, mais liderados na negociação, na discussão pelo WWF Brasil, porque a presidência da COP ela é brasileira esse ano. Então, eu falo que aqui o WWF ele é quase uma pequena UNFCCC, né? Quase não é 190 países, não são 190 países, né? São um pouco mais de 100, mas obviamente tem as suas diferenças de perfis, de forma de atuação obviamente, inclusive como pode atuar. Tem países que têm mais restrições, outros têm menos, enfim, é como é o mundo, né? É o mundo que nós vivemos. Então, esse ano, como, de novo, está sendo aqui no Brasil, a agenda de natureza, biodiversidade obviamente, desmatamento, ela ganha né, um outro nível de estatura dentro das discussões internas do WWF e, obviamente, no mundo como um todo, né? Quer dizer, quando teve a COP em Dubai, que fazem 2 anos, é um país que é muito baseado em combustíveis fósseis, na exploração de combustíveis fósseis. Então, obviamente, lá em Dubai, a discussão de transição energética ela ganhou uma escala muito grande no fim, conseguiu sair num resultado importante.
Agora, no Brasil, é a agenda de natureza. O Brasil é conhecido no mundo, né, pela maior floresta tropical do mundo, pela nossa biodiversidade, enfim, os biomas, não só Amazônia, Cerrado, Pantanal, enfim, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, né, para não esquecer nenhum. Então, mas é como o país é conhecido no mundo. Então, é o que se espera do Brasil, é que ele tenha, assim, uma agenda que está muito vinculado a isso que é nosso diferencial em termos globais. E então, em termos de institucionais, a gente tem uma agenda muito forte, sim, a clima e natureza, né? E a gente está fazendo um grande push. E aí tem várias formas de atuação, né? Nos vários layers de atuação de uma COP. A COP ela tem pelo menos seis, né, que a gente fala, que são os layers de o movimento de rua que acontece, o movimento dentro dos pavilhões, a zona verde, a zona azul, né, aquilo que é a Action Agenda, a agenda de ação, que está muito vinculado com sociedade civil, governos subnacionais, empresas, a parte da presidência, e que é uma agenda mais que vincula essas anteriores, e obviamente a agenda da negociação. Então, em cada uma delas, a gente tem sim uma estratégia, atividades, e com esse push muito grande na questão de natureza. Agora, vale a pena destacar aqui que, obviamente, que o que tem no Brasil, que é esse diferencial, a gente não pode carregar, não carregar e não fazer a discussão de transição energética. Por que isso? Porque o mundo é um só, né? Não tem planeta B. E nesse planeta B, nesse planeta A, né, que a gente tem, as emissões principalmente são de combustíveis fósseis e de atividades vinculadas ao uso da terra, né? Esse é o grosso modo. E aí, nessas atividades de uso da terra, tem agricultura e desmatamento, né? Então, esse é o grosso da produção de gases de efeito estufa. E então não adianta o Brasil a gente falar só de natureza e não falar de transição energética, porque você tem um desbalanceamento muito grande, até porque os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelo aquecimento global. Então, o Brasil vai sim ter que falar de transição energética. A gente tem as questões internas nossas aqui, que segundo os relatórios de todas as agências vinculadas à energia, não podem abrir-se novos campos de petróleo se a gente quer de fato cumprir o Acordo de Paris. E, obviamente, o Brasil, né, tem toda a discussão essa semana do licenciamento. Quer dizer, a gente não pode ir no sentido contrário daquilo que a gente está defendendo, que é um planeta que seja possível para todos. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente traz uma estratégia de atuação na Convenção de Clima, você tem que olhar esses dois tracks, né, esses dois caminhos, e como, obviamente, eles se integram. E o Brasil, nesse ponto, ele é maravilhoso, pela discussão em si, né, porque justamente onde o Brasil, ou a Petrobras, ou parte do governo quer abrir novos campos, é na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. E que é Então, onde está acontecendo a COP. E que é onde vai. exato, então assim, é o país que realmente está lidando com isso no nosso dia a dia, né? Então, falei bastante aqui, mas enfim, acho que deu um overview, né? Sem dúvida, não, tá ótimo. É exatamente isso que a gente queria ouvir, Alexandre. E eu acho importante esse ponto que você trouxe dessas contradições, né, no Brasil. Porque realmente a gente está discutindo licenciamento, né, o PL da devastação, como todo mundo chama, e estamos aí, né, presidindo uma COP super importante, né, pela primeira vez na Amazônia. E aí eu vou para a minha segunda pergunta, né? Como que o WWF está vendo essa infraestrutura, essa preparação do Brasil, ainda sem uma agenda conhecida, pelo menos que eu tenha, né, que eu tenha conhecimento, e também com a precariedade ainda do Estado para receber tanta gente, né? Eu vi no jornal ontem uma crítica sobre, no Estadão, na verdade, uma crítica da comunidade internacional sobre a logística e a possibilidade até de cancelar essa COP. Então, eu não sei como que vocês estão vendo isso, como que está isso dentro das discussões, porque eu não estou dentro delas, mas vocês estão, né? Então, como que o WWF vê tudo isso? Eu vou separar em dois aqui, tá, Ok. Cristina? Então, a primeira é a parte da negociação, né? A agenda que o Brasil tem que levar
E a presidência da COP ela soltou 3 cartas até agora, né? São cartas oficiais e que ele dá caminhos. E elas foram se aprofundando. Essa última saiu a semana passada, no final da semana, sexta-feira, e ela já detalha um pouco mais do que o Brasil está pensando, né? Uhum. Então, entra lá a discussão em termos energética, entra a questão de reversão de desmatamento e degradação ambiental. Então, considerações importantes do que se propõe, o Brasil está se propondo. Mas, obviamente, é um processo em construção mesmo, e porque são 190 países, né? Então, É. não adianta a presidência impor o processo, porque vai dar errado, né? Ela pode sim liderar, mas para o Brasil poder liderar, ele tem que fazer um processo de escuta, porque são países independentes, são autônomos. Não adianta você impor uma agenda para um determinado país que, se ele não aceitar, a coisa não vai avançar. Então, por isso que é demorado. Por isso que é demorado. E então a presidência da COP foi definida no começo do ano, em fevereiro. Depois veio os Champions, veio a CEO. Então, o corpo foi formado no começo do ano. Deve fazer 4 meses, vamos dizer 3. Então, não é assim, não dá para você, olha, vamos definir isso, vai ser assim, assim, assim. Não vai dar certo, né? É um processo de construção. Eu entendo que está num bom caminho, tá? Essa última carta que saiu na semana passada, ela já deu esses indicativos, inclusive no processo de negociação. Daqui a 20 dias a gente vai estar em Bonn, onde já é uma pré-negociação para a COP, e eu acho que ali já está dando bons caminhos. Então, na agenda de negociação, eu não estou dizendo que vai ser fácil e que vai ser rápido, mas que tem já uns caminhos. Na parte da infraestrutura, né, sempre, eu acho que o Brasil foi muito corajoso em dois sentidos aqui. Um, de receber um evento dessa envergadura, né? Ele é um evento muito grande, ele é muito maior do que foi a Eco 92. Hoje, o que é uma COP, o potencial de uma COP, ele é muito maior do que foi há 33 anos atrás, né, quando teve a Eco 92, todo mundo cita como exemplo, mas ele é muito maior agora. E também a Então, Rio mais 20 também, né? Então o Brasil teve já A cediu. Rio Mais 20, que eu também fui nas Eu duas. A também, Rio Mais 20 ela ficou muito. Foi ótimo também, mas foi. ela ficou muito, da minha impressão, muito focada no Brasil, né? Tá todo mundo lá. Mas não teve aquele. Obviamente, não teve o impacto do que foi uma Eco 92 e o que vai ser essa COP, né? Então, a expectativa hoje global em relação a essa COP, ela é muito maior do que há 12, 13 anos atrás, né, quando foi o mais 20 em 2012, e o do que foi na Eco 92. Porque a gente está vindo em 3 anos em países que não são democráticos e que são muito baseados em exploração de combustíveis fósseis. Então, e de repente você vê para o Brasil, que o Brasil é um país muito bem quisto no mundo, seja por causa do nosso futebol, por causa das nossas características como país, por causa da Amazônia, mas também por causa do excelente trabalho que a nossa diplomacia faz de sempre, desde que foi criado mais de 100 anos atrás, de ser um país que constrói pontes, né? O Brasil sempre é conhecido nesse sentido, tradicionalmente um país que ele consegue conversar com as grandes potências e consegue conversar com o sul global, os países mais pobres. A gente consegue fazer esses processos de diálogo é óbvio que a gente tem posições, não é que o Brasil não tenha posições, tem, mas elas são posições que elas conversam, elas conseguem convergir, né? É um processo muito detalhado e bem feito e que é de anos, né? São décadas que o Brasil trabalha com isso. Então, dito isso, acho que o Brasil foi muito corajoso de se colocar para receber essa COP, não é fácil, e de definir em Belém, porque, obviamente, poderiam ter sido outras cidades que têm uma estrutura melhor. Mas eu acho que é um sinal muito forte a hora que a gente define Belém, não só porque Belém está na Amazônia, mas porque é uma cidade de um país de desenvolvimento que tem muita carência de tudo. E isso é muito corajoso. Assim, eu acho que assim, a realidade. Assim, se você sai da Europa, dos Estados Unidos, ou da Austrália, da Nova Zelândia, né, quem está na OCDE, a realidade dos outros 150 países é essa. Entende? Então, assim, o mundo é esse. A grande parte da população do global
vive em cidades carentes de tudo. Falta infraestrutura básica, falta transporte, falta tudo, né? A gente até brinca que é uma fartura de tudo, porque farta tudo. Mas é isso, é a realidade. Então, eu acho que foi por isso que foi muito corajoso, porque você fala assim, olha, é muito fácil, não é que é fácil a gente fazer negociação em país desenvolvido. A negociação sempre é muito dura. Mas fazer em países pobres é mais duro ainda. A questão da desigualdade, ela é muito mais difícil para quem está atrás, né? Para quem está peleando ali todo dia para conseguir pagar as contas, né? Então a gente sabe disso, é a nossa realidade. Então eu acho que o Brasil foi muito corajoso. Tá? Dito isso, a gente, obviamente que tem questões lá em Belém, por exemplo, a questão de hospedagem, que é uma coisa crítica, e aí eu acho que ela é crítica pelo movimento social, porque o que acontece? Como é que o movimento social vai poder pagar diárias caras? Né? Como é que os países pobres vão poder pagar diárias caras? Esse é um ponto crítico em relação a isso. Eu Posso acho só te que, interromper um minuto? claro, Só para eu, sei, eu falo mesmo, pode pôr. só para complementar o que você está dizendo, aconteceu a mesma Claro. coisa de preços altos nas acomodações, nos hotéis, em todas as duas outras convenções que nós tivemos, tanto na Rio 1992 quanto na Rio Mais 20. Então, na Rio Mais 20, eu me lembro bem que o governo brasileiro, a diplomacia, trabalhou muito com os hotéis e com as empresas. Isso está acontecendo agora para esses preços abaixarem. Então, isso foi né, existia uma comissão só de logística, né, dentro da secretaria da COP, vamos dizer, secretaria especial dentro do Itamaraty, e trabalharam muito duro, né, para que os preços fossem mais acessíveis. Eu lembro que tinha comissões de japoneses, eram 500 japoneses, então cada delegação queria trazer mais gente do que o outro, né? Realmente é uma grande chance, é uma grande oportunidade, mas eu fico me perguntando, Alexandre, até que ponto essas pessoas que vêm vão conhecer verdadeiramente a Amazônia e vão tomar um banho de floresta, né? Que era isso que todo mundo precisava, né? Que é o que a gente está falando muito aqui. Acho que eles não vão conseguir chegar lá, talvez, porque não vai ter muito como levar todo esse mundaréu de pessoas para fazer um banho de floresta. Era isso que essas pessoas precisavam, pegar numa árvore né, e tomar um banho de rio, talvez, para conhecer a Amazônia de verdade. Como os europeus conheceram, né, há muitos anos atrás, e ainda tem a curiosidade de conhecer. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar qual seria o legado dessa COP para a Amazônia. Você vê algum legado para a Amazônia? Eu acho que todos os assuntos que você trouxe, todos os temas são muito relevantes, né? Eu acho que realmente a gente não tem esgoto, o nosso esgoto é céu aberto, a gente não tem esgoto nem água tratada, né? Inclusive em cidades de São Paulo, né? Não é só na Amazônia, mas na Amazônia é mais crítico, né? E no mundo inteiro. E ainda por cima a gente está vivendo muitas guerras, não é só duas guerras importantes, né? Então a gente está num momento mundial bastante complicado, né? E um momento também importante para discutir nesse momento os assuntos que você trouxe, porque esse é um planeta único, né? E como já dizia o Sebastião Salgado, a espécie vai se extinguir. Ou ela faz, senão ela vai se extinguir. Então eu acredito muito nisso. E eu penso assim, até que ponto você acha que a gente vai conseguir chegar lá, a gente vai ter avanços, quais são as expectativas do W em relação a ações concretas mesmo. A gente sabe que o capítulo 6, o financiamento, é ainda, né, um grande problema, né, e que também ainda não se resolveu na mesa, né. O que está em jogo nessa COP, quais são as expectativas do W, Brasil, né, principalmente, e como é que está sendo a sua própria experiência, tendo que lidar com toda essa demanda de todos os Ws e coordenar tudo isso também, de forma que todo mundo fique feliz com as suas agendas. Não, é uma pergunta grande, né? São muitas perguntas numa só. Você me fez pensar aqui, o que é Não, muito bom. não, é ótimo, assim, é um bom bate-papo, assim. Aqui no W é um pouco isso mesmo. A gente tá vendo desde onde a gente vai dormir, o que vai comer, da onde vai vir a água, essas coisas todas, até comer, sei lá, tem que saber o que o André Corrêa do Lago vai bater o martelo no dia 22 de novembro. Então, assim, é muito complexo.
E até ontem eu estava pensando naquela frase, né? É bom, mas é ruim, né? Assim, ó, é uma agenda insana, mas é muito boa. Uhum. É muito boa, mas é insana. Né? Porque é algo que é maravilhoso. Quem trabalha na área socioambiental, a gente é muito engajado, a gente gosta muito do que a gente faz, porque a gente trabalha muito. Se a gente não gostasse, você não aguenta o tamanho do rojão. A luta é muito profunda, né? Então, em todos os sentidos, né? Sim. Então, a gente realmente é uma expectativa muito grande e esse é um dos trabalhos que a gente tem. Olha, baixa a expectativa. Desde da negociação em si, porque não pode ter a expectativa que o Brasil vai salvar o mundo, porque isso não existe. E como também na expectativa de que os preços vão abaixar muito. Não dá, né? Assim, então, no primeiro caso da negociação, e aí você citou o artigo 6º, o artigo 6 a parte do que é o Acordo de Paris, o livro de regras, ele consolidou o ano passado, inclusive o artigo 6º, né? A negociação política acabou. Agora é implementação, por isso que a presidência da COP, todo o documento, as 3 cartas que eles soltaram, as entrevistas, eles falam, olha, é a COP da implementação, é a COP da implementação. Por quê? Agora a gente não vai mais discutir o que tem que fazer, agora você vai dizer como fazer. E, e aí tem os compromissos dos países e como isso vai ser feito. Essa é a conversa esse ano, né? O artigo 6º ele carrega isso também. Você tem lá seus vários elementos, né, que a gente chama 6.2, 6.4, 6.8, da linguagem copês, né, que é toda cheia de manhas. Mas sim, assim, eu tenho uma expectativa boa em relação à implementação desses artigos. Eu acho que, dado o contexto global, como você trouxe, né, de um processo político, geopolítico, muito caótico, no mínimo, né? E em que você não tem lideranças claras em relação a agendas, a qualquer agenda que seja, nem da agenda de clima, nem da agenda de comércio, nem da agenda, a gente tem clareza de nada do que está acontecendo, a gente não sabe exatamente a semana que vem, como vai estar, se vai ter novas tarifas, se não vai, não sabe nada, né? É uma Então, incerteza geral, é um né? cenário muito caótico, obviamente isso reverbera na negociação de mudanças climáticas, mas tudo bem, assim, eu acho que é o mundo como ele é, e ele abre oportunidades, né? E nesse sentido, eu acho que o Brasil tem boas agendas para trazer, né? Em relação à infraestrutura, que quando me perguntam, a gente está fazendo, assim, a gente está indo do jeito que dá, tem muita gente que já está fechando, a gente, por exemplo, está fechando alguns barcos, está alugando o Airbnb, está dando o nosso jeito, está dando nossos pulos, como a gente fala aqui no Brasil, né? E eu acho que é o que todo mundo está fazendo. Muita gente já tinha alugado desde o ano passado. Então, eu acho que eu tenho. Você falou, o pessoal não vai conhecer a Amazônia, né? Mas eu não acho que é só isso, sabe, Cristina? Eu vou em COP já fazem 17, 18 anos. Eu raramente eu posso falar que eu conheci o país, porque você está muito introjetado na negociação. A gente tem reunião, começa às 6, 7 da manhã e vai até 10, 11 da noite. Já no final da negociação, às vezes vai até 3, 4 da manhã. Tem o sábado e domingo do meio, a gente tem trabalho, né? Sábado é dia de trabalho, domingo tem várias reuniões. Então você trabalha o tempo todo, né? Assim, eu lembro, por exemplo, eu fui para Dubai, eu não fui, não conheci Dubai. Eu vou dizer que no domingo à tarde eu fugi de uma reunião, eu falei, não aguento, eu preciso respirar um pouco, aí eu fui no centro histórico e voltei, né? Então, eu falar que conheci, não conheci, foi o que deu para fazer, né? Então, eu vou, ano passado, não tão assim difícil mesmo, o que muita gente faz é que vai depois, né? Fica depois e a gente também está tendo essa demanda, né? Olha, se quiser viajar, conhecer um pouco da Amazônia, já que está em Belém, aí tem várias coisas. Muita gente, eu acho que vai sim aproveitar uma semana e vai esticar e ficar um pouco mais. E agora quem eu tenho
né? Sou casado há muitos anos, tenho 3 filhos, eu volto para casa correndo. Tem gente que não teve a do Egito, por exemplo, que foi, né? Foi visitar as pirâmides, claro, né? Eu não fui, eu voltei para casa, né? Mas tem gente que, então acho que isso vai acontecer em Belém também, né? Tem gente que vai aproveitar e vai fazer e viajar por lá, né? Ótimo. Não, é isso, mas porque assim, o que eu penso, e quando eu participei da Rio, bem também dos grupos negociadores, eu estava entre eles também, quando o pessoal veio de Bruxelas, por causa da União Europeia, que eu trabalhei, né, por quase 20 anos. Então, assim, o que eu percebi é que existe um grupo muito pequeno de negociadores. Vocês são poucos, porque são muitas salas, muitas negociações acontecendo ao mesmo tempo. E da União Europeia, por exemplo, vieram 30, 40. Ponto. Isso é o grupo negociador. Né? Então, essas pessoas sim ficam trancadas nas salas, mas tem muita gente que não. Né? Os comissários, os ministros, eles têm uma agenda fora, sim. Eles têm vários encontros paralelos, né? E tem várias oportunidades de encontrar entre eles ou com pessoas de fora que eles quiserem. E aí, sim, eu acho que dá para essas pessoas que são líderes mundiais, né, nessa área, são ministros, conhecerem um pouquinho da Amazônia para entender a realidade. Em geral, nós fizemos, quando eles tinham tempo, a gente fez algum, naquela época a gente fez um passeio ou outro, mas foi no Rio, né, queríamos botar o pé na areia, então fomos, bota o pé na areia, né, então isso faz parte. Também quero tomar uma caipirinha para conhecer, quero comer um peixe, né, da Amazônia, então acho que isso vai acontecer e vai ser uma grande oportunidade para o Brasil, eu acho, né, de se mostrar enquanto Amazônia verdadeiramente, porque eu acho que o dream, né, o sonho de muitas dessas pessoas que virão é realmente pisar em solo amazônico, para falar francamente, né, a paixão dourada dessas pessoas, né, é um sonho assim que eu mesma às vezes não acredito, né, que a gente tem vontade de conhecer países, mas a Amazônia ela é imaginária, né, ela está no imaginário de todo mundo. Então, realmente, como você falou, é um desafio e é uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que as pessoas, se conseguissem fazer isso, ficar mais tempo, ou conhecer, seria muito produtivo para o próprio mundo, eu acho, para o próprio planeta, né? Porque a gente ainda tem os indígenas que estão lá e que estão, né, agora com essa coisa de demarcação de terra e muitas outras temas, né, que estão afetos a eles, estão também se posicionando. Então a gente vê isso todo dia. Mas eu acho que quem está lá do outro lado não entende muito bem, sabe? Eu acho que realmente não processa o quão é importante, né? A gente sim dá valor à história dos indígenas, sim, proteger indígenas, né? Tem muitos que sim, mas tem outros que não. E nesse sentido, eu queria te perguntar como que você vê o Trump, como que você vê os Estados Unidos nesse momento, né? Nesse momento de uma COP tão importante, onde ele, né, fechou praticamente a USAID, que a gente sabe que é uma agência de cooperação muito, muito antiga. A gente trabalhava juntos, todo mundo, vocês conhecem também. E todo o movimento que ele tem feito, quer dizer, a gente tem, né, as idas e vindas das taxações, como a gente falou, que realmente cria um ambiente mundial muito incerto, muito inseguro, né, uma ameaça de uma terceira guerra mundial, com a Rússia também se posicionando, né, às vezes contra a Europa e etc. A Europa se rearmando novamente, quem diria, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo se desarmou, na verdade. Né? E o que isso significa para essa COP? Como que isso vai impactar a COP? Porque certamente a não ida ou a diminuição do número de pessoas que vão negociar a COP, que vem dos Estados Unidos, vai fazer muita diferença. Né? Então, eu acho que é um país rico, né, que realmente polui muito, a gente sabe, né, é um dos países que tem que pagar uma conta e que realmente está se esquivando aí dessa conta. Como que você vê isso reverberando nessa COP? É uma boa conversa, né, É Cristina? numa boa, um bom É uma papo, boa dá muito conversa. assunto aqui, Dá muito né? assunto, é. E, não, eu acho que quando você pega as próprias cartas da presidência da COP, o primeiro item ali é a questão, né, ter o processo de multilateralismo, né, que a gente fala que são vários países, é a democracia global sendo puxada, alavancada. Esse é o primeiro item da agenda, né? Como se constrói, como se mantém, se reforça esse
processo multilateral. E por que que isso, no caso da Convenção de Clima? Porque a Convenção de Clima é a maior convenção multilateral dentro das diversas convenções que tem no âmbito das Nações Unidas. Então, eu acho assim que, olhando no caminhar das décadas, eu não sou nenhum especialista em multilateralismo, eu tem o lado bom e o lado ruim, né? Como tudo na vida. O lado ruim é você ter um país que é muito importante em termos globais, que é os Estados Unidos, saindo do processo de negociação obviamente, que a gente, quando ele saiu, a nossa preocupação é que outros fossem fazer igual. E isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Realmente só saiu os Estados Unidos. Na verdade, é um processo de isolamento do país, né? Então, os outros 190 estão na convenção e vão participar e estão atuando nas discussões políticas e técnicas que estão ocorrendo. Então, esse é um sinal super importante de falar, olha, apesar de ter saído esse país, os outros todos acham isso muito relevante. E isso é muito, muito relevante para mostrar a importância do processo. Essa é a parte boa, né, de falar, olha, apesar dele, né, ou de um determinado ator, a gente está junto, a gente concorda com tudo, Sim. as agendas são, né, como a gente falou, todas elas são cada país tem posicionamentos diferentes, etc, etc, é assim Interpretações mesmo. Mas diferentes. a gente está aqui, a gente é um planeta só, Uhum. na verdade, a gente está querendo salvar a nossa espécie, né? Então, eu acho que nesse cenário, o país que se isola, ele é o país que mais perde, né? Porque foi uma opção, não, né? Não foi ninguém está obrigando, é uma opção. Então, ele tem mais a perder. É uma pena em termos globais, mas é uma pena para quem mora lá, né? E em termos de longo prazo, com as expectativas das futuras gerações, como é que se lida com isso, tal. Eu acho que isso vai ter um carregamento muito grande, um impacto, obviamente, também lá muito grande, né? Então, é óbvio que todo mundo sente, mas lá eu acho que vai sentir mais, né? Então, aí nesse cenário, eu acho que quando a gente vê a COP no Brasil, né, até se pudesse escolher um bom país, vamos pensar assim, em 2025, os Estados Unidos vai resolver se isolar, qual o país ideal? Brasil. Sabe o que vai acontecer? Porque como o Brasil tem essa tradição diplomática de ser um país tão receptivo, etc., é um país ótimo para fazer agora sim esse processo de construção, né, de reforço do multilateralismo. Assim. Então, a gente nesse ponto, eu não poderia ter um país melhor. Pelo menos eu sou brasileiro, a gente está muito bem posicionado. É óbvio que essas considerações da diplomacia europeia que você trouxe, em 30, 40, essa é uma das coisas que a gente sente. Eu não sou negociador, eu acompanho a negociação, né? E tem várias outras instituições, em setor empresarial acompanha, mas a verdade é que somos poucos em geral, então a gente sempre vai se encontrando, também vai ficando mais velho, né? Acaba conhecendo todo mundo. Mas o fato é que também a negociação é muito cheia de detalhes, a linguagem, o que está de fato querendo dizer, aquela coisa de vírgula, né? Nó. Ou o verbo que está sendo usado, e exatamente a palavra que vai ser colocada, o que, que isso. Realmente é muito detalhe. E por isso que é muito estafante e Sim. cansativo, né? É Porque muito assim, desgastante, sim. a gente vai e fica vai lá acompanhando a negociação e vai, quando acaba, você, eu quero ir embora para casa. Eu não aguento mais. Eu preciso viver. E se der para tomar um banho de rio lá no final da cópia, é exatamente o que eu vou fazer. Tá certíssimo. Olha, Alexandre, eu vou abrir sempre no final dos podcasts, eu estou abrindo para o convidado, para você dar um recado, falar de algum projeto ou de alguma ação que vocês vão fazer por agora, que você queira divulgar, ou fazer suas últimas palavras mesmo. Eu acho que a gente pode depois voltar
né, como você se dispôs para falar só sobre o artigo 6º, que eu acho que é muito relevante, e como que a gente vai ter esse means of implementation, que eu acho que vai ser também outro gargalo aí que vai ter que ser bastante discutido para ser vencido. Né? Quando você falou em multilateralismo, eu participei ativamente, né, do lado de cá da União Europeia, do PPG7, que você lembra muito, né? Que o Banco Mundial administrava e vários países contribuíam, né? 12 ou 13, inclusive Japão e etc. Então, a gente está num outro momento, mas também foi um processo complicado. E foi um PPG7, no final, a gente já queria que ele acabasse, porque a gente não aguentava mais, era um programa piloto, né? Um piloto duraria 5 anos, ele durou 14, praticamente. Então, o PPG7 foi também, tiveram muitas lições aprendidas, foi um programa maravilhoso, eu mesma aprendi imenso com o PPG7. Né? Na verdade, é o programa piloto para a conservação das florestas tropicais, que era justamente a Amazônia, tinha uma parte para a Mata Atlântica que tão pouco foi mexida, muito pouco se fez para a Mata Atlântica no PPG7, mas a maior parte realmente foi para conter o desmatamento, né? E alguns foram bem sucedidos e outros programas viraram políticas públicas, então foi bastante importante o PPG7. Então, eu acho que valeria a pena a gente só fazer um capítulo, um podcast do mecanismo e discutir possibilidades, como que vocês estão vendo, porque também eu conheço o NAMA Facility, né? Então, tem várias facilities que estão aí envolvidas na UNFCCC, né? Na convenção e em Bonn, mas que eu acho que são um grande desafio para que os projetos sejam realmente feitos lá na ponta e cheguem lá. Né? Então, eu acho que o grande desafio para frente ainda nem chegou. Se a gente demorou tanto para discutir, para mim, definir o means of implementation é fundamental para que o projeto possa ter seu curso correto, para que ele possa dar resultados e ser bem sucedido no futuro, porque senão ele fica todo torto e realmente não se consegue chegar a lugar nenhum e o dinheiro foi-se embora, né? Que muitas vezes a gente tem a oportunidade de presenciar, infelizmente. Então, vale a pena a gente se encontrar de novo. Está aberto para você dar teu recado, falar o que você quiser. E eu te agradeço mais uma vez por estar aqui nesse podcast. Foi extremamente rico e valioso para nós. Muito obrigada. Bom, Cristiano, a gente que agradece, conversa boa. Conversar com você é sempre um prazer enorme e, obviamente, com muito conteúdo. Então, não é fácil, né? Sabendo o que vamos falar. Mas, por exemplo, você trouxe a questão do financiamento, meios de implementação, e eu acho que uma das considerações importantes é aquele caminho Baku-Belém, né, do que saiu de Baku e como isso vai levar a novos financiamentos. E eu acho que, uma vez que a gente vê o que está acontecendo na Europa, então, vamos dizer, esse decréscimo de suporte e apoio, né, às doações, tradicionalmente, desde a década de 70, né, que eram feitas, aquela discussão do 0,7% do PIB, né, para a ODA, né, que é a ajuda aos países em desenvolvimento. Por exemplo, lá em 70, acho que foi 72, na Convenção de Meio Ambiente, foi definido 0,7%. Não tenho certeza se foi nessa ou se foi um pouco antes, mas foi por ali. E ontem eu li uma matéria falando que um artigo de jornal falando que, por exemplo, no Reino Unido, a projeção para 2027 é para reduzir para 0,3. Uau! Né? Então, os países estão reduzindo. Sim. Então, e não é só um, né? Não. São vários. É isso que eu estou dizendo. Então, esse é um sinal de que, pelo menos para os próximos anos, esse mecanismo, que foi um acordo, que já tem quase, né, mais de 50 anos, vamos dizer assim, Sim. As sociedades desses países não estão dispostas a continuar apoiando, o que é muito triste, sem por um dúvida, lado, porque muito desse apoio são para os países mais pobres, né, principalmente na África, no Sudeste Asiático, a gente sabe disso. Então, o impacto disso nas populações pobres, imigrantes que estão em situação de guerra é muito grande. É gigantesco. Então, sim. é muito triste isso. Aí eu fiquei imaginando, assim, sabe, eu nasci na década de 70. E naquela época teve aquele Action Aid, sabe, o movimento de apoio. Eu acho que isso vai voltar, porque é uma pena. Então, é muito triste de ver isso. Então, isso pesa muito. Então, o que isso embute? Tem que olhar outras formas de financiamento.
E óbvio que, seja o artigo 6º, seja a própria discussão de dívida dos países em desenvolvimento com os países desenvolvidos, Que já a questão dos fizemos no passado. subsídios, né, o número, o volume de recursos dados que é subsidiado para atividades econômicas que já estão consolidadas, né, que é o caso de exploração de petróleo e gás ou grandes commodities agrícolas, que todos os países que desenvolvem essas atividades dão, né? Agora não faz sentido, por que que um país em desenvolvimento como o Brasil vai dar subsídio para petróleo e gás, ou mesmo um país rico como a Noruega, não faz sentido. É. Já é, não é um setor Claro, grande, já é um setor importante, por que importante. precisa de subsídio? Não faz Realmente. sentido, tá? Assim, a teoria econômica não se sustenta. Não. Né? E É. commodities agrícolas também, se são setores já consolidados, a lógica do subsídio que eu saiba, é você apoiar o desenvolvimento de atividades que não têm condições de, no mercado, como ele está existindo, delas existirem. E como elas são importantes numa estratégia de desenvolvimento econômico, então você subsidia. Você reduz o imposto, você faz subsídio. Sim. E aí ela tem condições de, no começo, né, quando ela está nesse processo de crescimento, ela ter, então, um apoio público, porque é isso, é a sociedade que está apoiando. A hora que você dá um subsídio, é a sociedade como um todo. Por que que a sociedade global dá subsídio para petróleo e gás, que já é um setor altamente consolidado? Não tem lógica nenhuma. Lógica econômica, né? Tem lógica política, por isso que existe, mas não tem lógica econômica. Então, eu acho que essas questões estão na mesa. E a proposta brasileira do TFFF, que é o mecanismo, né, que o Brasil está propondo, ele vai nesse caminho. Ele sai dessa doação, como é o PPG-7 que você trouxe, ou outros programas que foram excepcionais, assim, muito bons. Isso não quer dizer que deu tudo certo. Claro que não deu tudo certo. Processos sociais são longos, são profundos. A gente consegue ali mexer nos ponteiros ali, se a gente mexer um e o dois, a gente fica feliz. Os outros tantos a gente tenta. E por quê? Porque a sociedade é complexa. Né? Você vai trabalhar com lideranças comunitárias ou empresários, você não tem uma unanimidade. Né? Você tem empresário que é de um jeito, empresário que é de outro. Você tem liderança que é de um... É assim, graças a Deus, né? Nós somos diferentes. Então, eu acho que, dada essa complexidade de atores e de posicionamentos, eu acho que tem que olhar, trazer coisas novas. A proposta brasileira me encanta nesse sentido. Ela sai um pouco desse tradicional de doação e vai para um processo mais que olha outros mecanismos, inclusive de mercado, para apoiar, sim, a conservação florestal, a restauração florestal, que é uma agenda, de novo, que o Brasil, é esperado que o Brasil traga com muita consistência. Do nosso lado, a gente também caminha para isso e é o que a gente espera, quer nessa COP, é que esse push político, seja dos países, seja do setor privado, da sociedade civil, de financiamento para eliminar o desmatamento, eliminar a degradação florestal, porque é o que o Brasil tem a oferecer. Eu não tô, ninguém diz que é fácil e ninguém diz que não precisa de recursos. Pelo contrário. Agora, é possível. Você tem várias empresas que estão caminhando para isso, para eliminação de desmatamento na sua cadeia de suprimentos. São várias empresas, não só no Brasil, em outros países também. Vários governos estão muito avançados nesse processo e novos mecanismos surgindo. Então, assim, não acho que não posso dizer que a COP30 vai ser a salvação da lavoura, mas assim que a expectativa é que a gente saia de um outro patamar, né? E que aí isso em todos os sentidos, né? A parte de envolvimento de sociedades indígenas, lideranças indígenas, populações locais, assim, realmente é um processo muito interessante e eu nesse sentido, estou muito otimista, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Muito bom. Ótimo, muito obrigada mais uma vez, Alexandre. E a gente fica em contato para um próximo podcast, só para falar de financiamentos e outros temas que surgirem no nosso papo. Obrigada. Pode convidar quando quiser, Cristina. Tá A gente bom. está à disposição. Muito Muito, obrigada. muito, muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigada. Um bom dia. Tchau.
Este foi mais um podcast Conexão Belém COP30. Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast sai todas as quartas-feiras. Acompanhe na sua plataforma preferida e acione as notificações.